prioritária, prévia, subordinante. Subordinante. É uma questão que subordina outra questão. Que é prioritária em relação a outra questão. Que é prévia em relação a outra questão. Prévia em que sentido? Num sentido lógico. Num sentido lógico. Eu tenho de examinar primeiro a questão prejudicial. Eu tenho de examinar primeiro a questão prejudicial para saber como examinarei a questão subordinada. Eu primeiro tenho que examinar a questão prejudicial para saber qual é a solução da questão subordinada, da questão prejudicada. Então, a questão prejudicial é aquela. Questão prejudicial é aquela de cuja solução. Questão prejudicial é aquela de cuja solução a gente pode saber qual será a solução da questão seguinte. A questão prejudicial interfere na solução da questão seguinte, da questão subordinada. A solução da questão prejudicial repercute na solução da questão subordinada. A solução da questão prejudicial interfere na solução da questão prejudicada. Então, a depender da solução que você der à prejudicial, você sabe qual será a solução que vai ser dada na prejudicada. O que é que acontece com as prejudiciais? Toda causa tem a sua prejudicial. Toda causa. O que é que acontece com as prejudiciais? Preste bem atenção nisso. Uma questão prejudicial no processo, ela pode ser colocada tanto como um simples fundamento, como questão principal. Vou repetir. Uma questão prejudicial no processo, ela tanto pode ser a questão principal do processo, como uma questão simples fundamentação, uma questão incidente. É aí que muita gente erra. Muita gente erra. As pessoas acabam achando que a questão prejudicial é sempre uma questão incidente. Quando não é sempre. Pode ser, mas não necessariamente. Uma questão prejudicial pode ser questão incidente, não tem problema, se for colocada como simples fundamento, mas pode ser também a questão principal do processo. E eu vou dar um exemplo para vocês perceberem como isso é verdade. Se eu entro com uma ação de alimentos... Deixa as perguntas que eu respondo no intervalo. As perguntas da primeira parte eu respondo no intervalo. Pense numa ação de alimentos. Qual é a prejudicial numa ação de alimentos proposta pelo guri contra o pai? Qual é a prejudicial aí? A relação de filiação. A prejudicial o cara é realmente filho? Isso é prejudicial. É uma questão que tem que ser examinada antes, para saber se tem direito a alimentos. Ora, numa ação de alimentos proposta pelo filho, a prejudicial da filiação é um simples fundamento. Eu sou filho de meu pai e quero alimentos. Portanto, a questão principal é os alimentos. E a filiação é só uma questão que é fundamento disso. Numa investigação de paternidade cumulada com alimentos, a filiação é questão principal. Numa investigação de paternidade cumulada com alimentos, a filiação é questão principal. A filiação é questão principal. Então é a mesma questão, ora colocada como simples fundamento, ora colocada como questão principal. Então você não pode achar
que a prejudicial ela vem no processo sempre como questão incidente. Ela pode vir no processo como questão incidente, como questão principal. Não falei nada ainda sobre declaratório incidental. Ainda não. Estou chegando lá. Acompanhe meu raciocínio. O que a gente precisa saber agora é como uma questão prejudicial, pode ser questão principal num processo. Como fazer para uma questão prejudicial ser uma questão principal num processo? Há duas maneiras. Há duas maneiras de uma questão prejudicial ser uma questão principal do processo. Há duas maneiras de uma questão prejudicial ser uma questão principal do processo. Prestem bastante atenção. Duas maneiras. A primeira é a seguinte: o autor, já na petição inicial, coloca a prejudicial como questão principal. O autor, já na petição inicial, coloca a questão prejudicial como questão principal. O processo já inicia com a questão prejudicial colocada como questão principal. É o que acontece com a investigação de paternidade de alimentos, no exemplo que eu dei. O processo já começou com a prejudicial colocada como questão principal. Com acumulação de pedidos. O autor, já acumulando pedidos, já coloca a prejudicial como questão principal. Isso não nos interessa agora. Isso é acumulação de pedidos, a gente já estudou. Não é para agora isso. O que nos interessa agora é a segunda forma de se transformar, de se colocar a questão prejudicial como questão principal. A segunda forma, que é uma forma superveniente. A questão prejudicial, ela vira principal. A questão prejudicial, inicialmente colocada como simples fundamento, vira questão principal. Torna-se uma questão principal. A questão prejudicial, inicialmente colocada como simples fundamento, o autor demandou colocando a prejudicial como simples fundamento, faz com que agora a prejudicial vire questão principal. Essa segunda forma é a ação declaratória incidental. O que é a ação declaratória incidental? É exatamente um pedido de aditamento que o autor faz à sua petição inicial. É um aditamento que o autor faz à sua petição inicial para acrescentar um pedido de declaração da prejudicial, inicialmente posta como simples fundamento. O autor havia demandado, o autor havia demandado colocando a prejudicial como simples fundamento. Chega um determinado momento do processo, depois de lá no meio do processo, desse momento aqui das providências preliminares, o autor pede que o juiz passe a considerar a prejudicial não mais um simples fundamento, mas sim objeto, uma questão principal do processo. Com que objetivo? Qual o objetivo disso? O objetivo é fazer com que a análise da prejudicial, colocada inicialmente como simples fundamento, faça a coisa julgada. Se a prejudicial deixa de ser simples fundamento e passa a ser questão principal, a solução dela faz coisa julgada. O autor diz assim: juiz,
Eu havia colocado a prejudicial como simples fundamento.